Bom dia, mais uma vez felizes por este dia que o Senhor nos concedeu. Quero fazer uma leitura da palavra do Senhor, do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos 19 ao 31. Este texto narra a parábola do rico e Lázaro. Lucas, o Evangelho, capítulo 16, versos 19 ao 31. Jesus Cristo disse assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pai de amor, eu te agradeço por este dia, por esta manhã de domingo. Te agradeço pela leitura da tua palavra. Mais uma vez, ó Pai, eu suplico a unção do teu Espírito sobre a minha pessoa. Coloque esta palavra no meu coração e na minha mente. E o Senhor, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, leve esta palavra aos corações, às mentes de muitas pessoas. Pai, é em nome de Jesus Cristo que eu oro e que eu peço. Amém. O texto que eu li, como eu disse, narra a parábola do rico e Lázaro. A minha intenção ao apresentar esta parábola é mostrar 3 momentos cruciais na vida destes 2 homens. A vida deles antes da morte, antes que eles morressem, o momento da morte deles e o que aconteceu com eles depois que eles morreram. A parábola do rico e Lázaro é muito simples e é fácil de entender. Havia 2 homens, um muito rico e o outro muito pobre.
Um aparentemente era muito saudável, tinha uma saúde muito boa. O outro era muito doente. A Bíblia diz que o seu corpo era cheio de chagas. A Bíblia diz que ambos morreram. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico foi sepultado, e a sua alma foi para o inferno, e lá ele ficou em sofrimento, em tormentos. O seu sofrimento era tão grande que ele desejava que Lázaro fosse até ele e com a ponta do dedo lhe refrescasse a língua. E ele ainda estava preocupado com os seus 5 irmãos, que não eram crentes, e pediu a Abraão que permitisse que Lázaro fosse até eles e lhes pregasse a palavra e lhes pregasse o Evangelho. Então a parábola é simples, é bela e é fácil de entender. Como eu disse, eu quero dividir esta parábola em 3 partes. Primeiramente, eu quero falar sobre as condições de vida destes 2 homens antes das suas mortes. Começarei falando do rico. E o verso 19 diz quais eram as condições do rico antes da sua morte. Verso 19, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Notemos primeiramente a sua condição física. Aparentemente este rico tinha uma saúde muito boa. Aparentemente ele era muito saudável. Nós sabemos que naquele tempo já havia grandes enfermidades. Até no relato do ministério de Jesus, nós vemos Jesus diante de pessoas leprosas, pessoas deficientes físicas, pessoas deficientes visuais, cegas, pessoas possuídas por espíritos demoníacos. Mas nada disso é dito acerca deste homem rico. Aparentemente a saúde dele era muito boa e aparentemente, fisicamente, ele estava muito bem. Em segundo lugar, eu quero destacar a sua condição social ou a sua condição financeira. A Bíblia diz que este homem era muito rico, tão rico que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Então somos informados que esse homem era rico. Certamente ele possuía muito dinheiro, muitas propriedades, muitos bens. Certamente ele possuía uma casa muito boa, muito luxuosa, muito confortável. Certamente a sua mesa era muito farta. E um detalhe, a Bíblia não diz o nome desse homem. A Bíblia diz simplesmente o homem era rico. Eu imagino que o nome deste homem não é revelado, porque ele era muito conhecido. Nem precisava revelar o nome dele. Na cidade onde ele morava, se alguém dissesse, olha o rico vai passando, é aquele rico. Todo mundo já sabia a quem se referia. Então, provavelmente, por isso o nome dele não é revelado, porque ele era muito conhecido, não havia necessidade que o seu nome fosse dito, fosse revelado. Outro detalhe importante, somos informados sobre a sua riqueza e o seu prazer pessoal. Olha, versículo 19, ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Digamos assim, ele sempre estava na moda. Ele usava roupas luxuosas, vestimentas luxuosas, riquíssimas.
e ele usufruía a sua riqueza sem pensar no bem-estar de ninguém. A sua riqueza era a sua riqueza. E a Bíblia diz isso muito claro quando diz assim: e ele se regalava esplendidamente. Digamos assim, ele se ostentava. Ele não pensava, digamos assim, em ajudar ninguém, em socorrer alguém que fosse pobre. A riqueza era dele, para ele, para o seu desfrute e para o seu prazer pessoal. O terceiro ponto sobre as condições de vida deste homem antes da sua morte é a sua condição espiritual. Nada é revelado sobre a sua vida espiritual. E o que a gente pode deduzir disso? Nós podemos deduzir, primeiramente, que este homem não era exatamente uma pessoa má. E por que eu digo isso? Porque não é revelado nenhum pecado notório. Ele não é acusado de nenhum crime notório ou de nenhum grande pecado. Não é dito, por exemplo, que ele era assassino, ou ladrão, ou adúltero. Então era um homem que a sociedade convencionou dizer ou chamar um homem bom. Um homem bom. O segundo ponto sobre as condições espirituais deste homem, que vale a pena destacar, é o silêncio. A Bíblia não diz assim: este homem temia Deus, este homem servia ao Senhor, esse homem se humilhou diante do Senhor, esse homem conhecia a lei de Deus e procurava praticar a lei de Deus. Isso é perturbador, porque nos faz crer que este homem fechou-se no seu próprio mundo de riqueza. Provavelmente ele se achava bom demais para se preocupar com a vida espiritual. Então ele se tornou uma pessoa indiferente à pessoa de Deus. Provavelmente, rico como ele era até bajulado. As pessoas até diziam: você é bom, você é uma pessoa boa. E ele provavelmente foi levado por essa soberba espiritual. Então esse silêncio acerca da vida espiritual dele é um silêncio perturbador. Não é nos dito que ele era um servo de Deus, que alguma vez ele procurou conhecer Deus, conhecer o Filho de Deus, conhecer a lei de Deus. E hoje há muitas pessoas que também são assim. Pessoas que nunca cometeram, digamos assim, grandes pecados. Nunca roubaram, nunca mataram, não são adúlteras. São pessoas que a sociedade convencionou pessoas boas. E essas pessoas acabam se acomodando ou se fechando dentro do seu próprio mundo. E elas acabam que elas não procuram uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. Então são pessoas que vivem alheias à vontade de Deus e alheias a uma intimidade com Deus. Podemos dizer assim que o Deus deste homem era o seu dinheiro. O Deus deste homem era a sua riqueza. Porque ele não apenas era rico, possuidor de posses, de bens materiais, de dinheiro, mas ele fazia questão de se ostentar. Vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e todos os dias ele se regalava esplendidamente. Aí eu deduzo que este homem também não era feliz. E por que eu deduzo que este homem não era feliz? Porque a felicidade de uma pessoa não consiste nos bens que ela tem. Se dinheiro trouxesse felicidade, todo rico seria feliz
e todo pobre seria infeliz. Mas não é assim que a Bíblia mostra. Então eu acredito que este homem, apesar de ser rico, riquíssimo, ele não era uma pessoa feliz. Consideremos agora as condições da vida de Lázaro, antes que Lázaro morresse. Primeiro ponto que eu quero destacar, a sua condição social. Versículo 20 diz: havia certo homem mendigo chamado Lázaro. Não é que esse homem era pobre, ele era mendigo, sem dinheiro, sem casa para morar, sem roupa boa, sem bens materiais, sem propriedades, sem condições de ter o seu próprio pão diário. Ele era um mendigo. Ele vivia de porta em porta pedindo esmola às pessoas. E o versículo 20 e 21 destaca algo que nós precisamos ouvir sobre as condições deste homem. Lucas 16, 20 e 21, havia certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. A Bíblia diz que ele vivia ali na porta do homem rico, e parece que de onde ele ficava, ele via a fartura na mesa do rico, e ele via as migalhas de comida que caíam da mesa do rico, e ele tinha vontade de se alimentar pelo menos das migalhas, mas ninguém lhe dava nada. Outro detalhe é que, além disso, os cães vinham lamber-lhes as feridas. Importante dizer que naquele tempo os cães eram tidos como animais impuros. Então era algo mais para trazer tormento e sofrimento a este homem. Claramente a Bíblia Sagrada diz: esse homem, ele era um mendigo, pobre, totalmente desprovido de bens materiais. Outro detalhe sobre este homem, as suas condições físicas, ele era um homem enfermo. A Bíblia diz no verso 20, coberto de chagas. Nós não sabemos qual era a enfermidade que este homem tinha, mas certamente era uma grande enfermidade, porque a Bíblia diz que todo o seu corpo era coberto de chagas. Certamente isso causava dores, isso causava sofrimento. Acredito que até uma certa discriminação por parte da sociedade. Então era um homem mendigo, pobre, enfermo, coberto de chagas. O terceiro ponto sobre as condições deste homem, antes da sua morte, a sua condição espiritual, a sua relação com Deus. Um detalhe é que há também um silêncio quanto à sua vida espiritual. A Bíblia não diz assim: ele era crente, ele servia ao Senhor, ele frequentava o templo, a sinagoga, nada disso a Bíblia diz. Mas há um detalhe muito importante sobre este homem, que indica que ele era um crente, um servo de Deus. A Bíblia diz que após a sua morte, ele foi levado para o seio de Abraão, para o paraíso. Ora, a Bíblia diz que somente os crentes em Jesus Cristo entrarão no reino de Deus. Então, embora a Bíblia não revele diretamente nada sobre as condições espirituais deste homem, nós podemos crer com certeza que ele era um crente, que ele tinha uma vida espiritual,
que por trás daquele homem mendigo e escagado havia um servo de Deus, um filho de Deus. E por que nós podemos chegar a esta conclusão? Porque, de acordo com a Bíblia, somente os crentes vão morar no céu. Isso é um fato que a Bíblia mostra claramente. Por exemplo, João 3,18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então eu posso concluir que por trás daquele corpo chagado, daquele homem mendigo, paupérrimo, havia um coração em paz com Deus. Havia uma alma alegre. Alguém que tinha intimidade e comunhão com Deus, um filho de Deus. O segundo ponto que eu quero destacar desta parábola, as condições destes dois homens, o rico e Lázaro, no momento das mortes deles, no momento em que eles morreram. Ouçam bem o que diz o verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Primeiro ponto a ser destacado aqui é que estes homens foram iguais num ponto. Ambos morreram. Morreu o rico e morreu o pobre. Morreu Lázaro e morreu o rico. Morreu aquele que tinha uma saúde frágil, o corpo coberto de chagas, e morreu aquele que aparentemente tinha uma saúde de ferro. O que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a morte é implacável. A morte atinge a todos os homens, a morte atinge a todos nós. Morrem os ricos, os pobres e os mendigos. Morrem os ricos e os pobres. Morrem os sadios e os enfermos. Morrem os jovens, as crianças e os velhos. Porque a morte é implacável. A morte é uma maldição que recai sobre todo o ser humano, porque todos pecaram. E a Bíblia diz assim, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Lembram quando Adão e Eva pecaram? E Deus veio ter com eles? E Deus disse assim, Adão, tu és pó e ao pó tornarás? Gênesis 3:19. E que esta verdade é confirmada em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Então, na morte, estes dois homens foram exatamente iguais. Na morte, todos nós somos iguais. A Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez. E se Jesus Cristo não vier logo arrebatar a igreja, arrebatar os crentes, todos nós morreremos. E aí não importa se você é crente, se você não é, na morte física. Se você é rico, se você é pobre, na morte física. Se você é doente ou se você é sadio, na morte física. Então, no ato da morte, Lázaro e o rico foram exatamente iguais. Diferentes nos demais aspectos. Se na morte forem iguais, nos demais aspectos, eles foram diferentes. Olha a morte de Lázaro. A Bíblia diz assim, verso 22. Aconteceu morrer um mendigo. Interessante. Nada é dito sobre o sepultamento deste homem. A Bíblia não diz que Lázaro foi sepultado.
A Bíblia diz simplesmente: aconteceu, morreu o mendigo. Sabe por que a Bíblia não diz que este homem foi sepultado? Não relata o sepultamento dele? Porque provavelmente ele não foi sepultado. Ele era tão pobre que ele não deixou dinheiro ou condições para pagar o seu próprio sepultamento. Então ele morreu como um indigente, como um desconhecido. E sabe o que acontecia naquele tempo quando morria um mendigo? Os funcionários do Estado vinham pegar o corpo, levavam o corpo e jogavam no lixão da cidade. Toda a cidade não tem um lixão, e o fogo está lá geralmente aceso. Então, quando morria alguém como Lázaro, um mendigo, ele não era sepultado. Simplesmente os funcionários do governo, do Estado, tomavam o seu corpo, pegavam o seu corpo e jogavam sobre o lixão da cidade. E ficava lá ardendo. Também, se Lázaro tivesse um sepultamento, quem iria se interessar em assistir ao sepultamento dele? Um mendigo. A gente só não valoriza quem é rico. Então, muito provavelmente, este homem não foi sepultado. E sobre o rico? Sobre o rico é diferente. Versículo 22, morreu também o rico e foi sepultado. Olha a diferença. A questão de não dizer que Lázaro foi sepultado não é porque não é um detalhe importante, é importante. É tão importante que acerca do rico é dito, foi sepultado. Sabe por que o rico foi sepultado? Porque o rico era importante. Porque quando o rico morreu, provavelmente a cidade parou. As pessoas afluíram à sua casa, foram à sua casa, viram pela última vez. Ele era elite, ele era uma personalidade, ele era classe A, ele era rico, ele era milionário. E quando morre uma pessoa rica, as pessoas vão prestigiar o seu sepultamento. Eu acredito que o sepultamento deste homem foi um evento, um grande cortejo, grande cerimônia, grandes ritos. Muita gente foi assistir, muita gente foi preparar, foi presenciar. Acredito que ele já tinha mandado preparar um túmulo belo, um túmulo bonito. Então este homem ele foi sepultado. E eu acredito que o sepultamento dele foi um evento, um grande acontecimento naquela cidade. A terceira parte da parábola que eu quero destacar, as condições de vida destes homens depois que eles morreram. A gente falou sobre antes da morte, no momento da morte, e agora nós veremos o que aconteceu com eles após as suas mortes. O versículo 25 resume assim: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Então a Bíblia resume as condições de vida daqueles dois homens assim: Lázaro consolado e o rico em tormentos. Mas vamos atentar melhor para os detalhes. O que aconteceu com Lázaro depois que ele morreu? Verso 22. Aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha o que aconteceu com este homem depois que ele morreu. Seu corpo foi jogado no lixão, ninguém se importou. Ninguém teve respeito pela memória dele.
Ele foi jogado ali como se fosse um animal irracional, um indigente. Mas depois que ele morreu, ele teve a companhia de uma escolta de anjos. E estes anjos o levaram para o paraíso. Esses anjos o levaram para o seio de Abraão. Olha a diferença entre um homem que tem intimidade com Deus, um homem que é crente e um homem que não é. E é importante notar que no verso 25 é dito acerca dele o seguinte: agora, porém, aqui está ele consolado. Atentem que este homem, antes de morrer, foi um mendigo, um homem paupérrimo. Atentem para o fato que ele era enfermo. Ele tinha um corpo cheio de chagas, sofreu muitas dores, muitas aflições. Agora, porém, depois que ele morreu, a alma dele, o espírito dele, é levado para o paraíso, para o seio de Abraão. E a Bíblia diz assim: agora ele é consolado. Essa expressão consolado, no grego, significa chamar para perto. Então, quando Abraão disse assim, agora ele é consolado, Abraão quis dizer o seguinte: Lázaro foi levado, foi chamado para perto do Pai. Lázaro foi chamado para perto de Deus. Lázaro foi chamado para o paraíso. Lázaro foi chamado para o seio de Abraão. Amado, se você é crente, você não está imune aos sofrimentos. Todos nós sofremos. Estes dias nós estamos orando por uma família que já pregou aqui em Lucrécia, em Frutuoso, pastor Erinaldo e a sua esposa Rosilda, e parte da família que também está contaminada pela Covid. A Bíblia não garante que a vida do crente aqui na terra será perfeita. Muito pelo contrário. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo diz: por isso também sofro estas coisas, mas eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Sofrimento é passageiro, a dor é passageira. Mas a Bíblia diz assim: a nossa pátria está nos céus. Ontem à noite, conversando pelo Face, uma chamada de vídeo pelo Face, com um amigo, pastor Ricardo Mateus, eu lá em Frutuoso, lá nos Estados Unidos. E ele é uma pessoa idosa. Aí ele disse assim: eu estou esperando que Cristo venha arrebatar a sua igreja, ou então que os anjos venham me buscar. E ele falou aquilo, mas ele não falou com amargura. Ele falou com alegria. Ele falou com contentamento, com paz. E é exatamente isso que a Bíblia promete que acontecerá com o crente. Ao morrer, nós estaremos nos céus. João, no Apocalipse, descreve as condições de vida lá no céu. Apocalipse, capítulo 21, verso 4. João diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu sei que nós estamos vivendo essa situação esquisita dessa pandemia. Confesso para vocês que tem momento que me dá uma impaciência, dá vontade de sair de casa, de andar, de ver os irmãos, ver o tempo cheio. Mas, irmãos, isso não deve nos abalar. Porque quando nós morrermos,
ou quando a igreja for arrebatada, nós seremos consolados. Lembra o significado da palavra consolado na parábola? Chamado para perto de. Chamado para perto de Deus. Chamado para perto do céu. Chamado para perto do Filho. Então o que aconteceu com Lázaro? Os anjos o levaram para o seio de Abraão. Agora note o que aconteceu com o rico depois que ele morreu. Verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. O último momento no qual mostrou-se a riqueza daquele homem foi no seu sepultamento. Ele viveu regalado e esplendidamente. Ele se vestiu de maneira ostensiva, de maneira a se ostentar, a se mostrar, a mostrar o seu luxo. Agora ele morreu. O seu corpo foi sepultado. E o que aconteceu com a sua alma? Agora, sem luxo, sem dinheiro, sem bens materiais, sem roupas, sem linho finíssimo, sem púrpura, sem amigos. Agora o mendigo era ele, desprovido dos bens materiais e desprovido dos bens espirituais. A Bíblia mostra também que depois da morte, este homem encontrava-se em grande sofrimento e tormento. Versos 23 e 24. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É impossível imaginar o tamanho do sofrimento de uma pessoa quando ela diz assim: deixa que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua. A gente não pode imaginar o tamanho do sofrimento, o tamanho da dor, o tamanho do tormento. Mas era exatamente assim que este homem se encontrava. Ele também se encontrava completamente afastado de qualquer possibilidade de conforto ou de consolo. Versos 25 e 26, disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Aqui é destacado a pior coisa que acontecerá no inferno. Porque Abraão disse: há um abismo entre nós e vós. Se nós quiséssemos passar para o seu lado, a gente não poderia. E se alguém daí do inferno quisesse passar aqui para o paraíso, também não podia. Há um abismo. Amados, depois que a morte vem, depois que a morte sobrevém, não há segunda chance. Esse costume de morre alguém, faz uma missa de corpo presente, uma missa de 7º dia, uma missa no 30º dia, uma missa de primeiro aniversário, de segundo aniversário, e velas são acesas, e rezas são feitas. Meu amado, nada disso adianta. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Há um abismo. Não há segunda chance.
Não adianta acender velas e pô-las diante do defunto, diante do cadáver. Não adianta. Não adianta chamar o padre para rezar ou o pastor para orar. Porque há um grande abismo. Porque a vida espiritual tem que ser consertada, tem que ser restaurada enquanto estamos vivos. É por isso que a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É por isso que Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque depois que morrer, depois que uma pessoa morrer, há um abismo, uma separação eterna. E sabe o que é que esse abismo também significa? A total e completa separação de Deus. E o maior sofrimento do inferno é esse. Quem for lançado no inferno, estará para sempre afastado de Deus. Muitos vão se lembrar e dizer assim: oh, quantas vezes eu ouvi essa palavra. Ah, eu ouvi a parábola do rico e Lázaro, eu tive chance de crer. Eu ouvi a pregação, eu vi Jesus dizendo: vinde a mim. Eu vi Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. E eu não criei, mas agora eu creio. Mas aí será tarde demais. Estar no inferno significa estar completamente separado, eternamente separado da presença de Deus. Além disso, no inferno, o homem rico ainda era torturado pela sua consciência, porque ele se lembrou que lá na terra ele tinha 5 irmãos que também não serviam a Deus. 5 irmãos talvez tão ricos como ele, e que também foram indiferentes à vida espiritual. Então ele pediu a Abraão: Abraão, peça a Lázaro que vá lá na terra aos meus irmãos. Versos 27 a 31. Abraão, manda alguém lá na terra aos meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, para que eles lhe deem testemunho. Aí Abraão disse: olhe, eles têm Moisés e os profetas. Eles não vão crer nem que um morto ressuscite. Sabe qual é a lição aqui? A lição é que quando a pessoa morrer, se for para o inferno, ela terá consciência da vida aqui na terra. Ela vai se lembrar das oportunidades que ela teve de ouvir a palavra, de crer em Jesus Cristo, e às vezes que ela disse não. Sabe aquele ensinamento de alguns que depois que morre a alma fica dormindo? O chamado sono da alma. A alma fica inconsciente, a alma não sabe mais de nada. Meu amado, isso não é verdade. Não creia nisso, não é assim. A pessoa que morre sem Cristo, ela vai para o inferno, a Bíblia diz isso. A alma dela ficará consciente. Se ela tem uma família aqui na terra, ela vai se lembrar. Se a família não é crente, ela pensará assim: eles virão também para este lugar de tormento. Ela vai se lembrar de quantas vezes ela ouviu a pregação do Evangelho. Ela vai se lembrar de quantas oportunidades ela teve de crer em Cristo e ela rejeitou. Então a consciência, a lembrança da vida terrena, a lembrança da vida passada, será outra fonte de sofrimento e de tormento. Do mesmo jeito que a Bíblia mostra como será a vida no céu, a Bíblia também mostra como será a vida no inferno. A Bíblia diz, aliás, a Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Isso porque Deus quer nos conscientizar. A Bíblia diz que no inferno o fogo é eterno. Mateus 18:8. Portanto, se a tua mão
ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, seres lançado no fogo eterno. Inferno é fogo eterno. O inferno é um lugar tão horrível que Jesus Cristo disse que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e os demônios. Mas por que a maioria das pessoas será lançada no inferno? Porque não crê em Jesus como Senhor e Salvador. Porque rejeitam o Filho de Deus. Porque rejeitam a salvação. Porque rejeitam a redenção. Acerca do inferno, a Bíblia também diz que lá é o lugar onde o verme não morre e o fogo não apaga. Marcos 9, 44, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Olha, nós estamos no sentido irrequies porque estamos passando 3 meses em casa. Mas é em casa, no conforto do nosso lar, e vai passar. Imagine alguém no inferno, fogo, enxofre, ranger de dentes, sabendo que aqui não vai passar. Não serão 3 dias, ou 3 meses, ou 3 anos, ou 3 séculos, ou 3 milênios. É a eternidade. A Bíblia chama o inferno. A Bíblia diz que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Lucas 13, 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. O inferno é um lugar tão horrível que a Bíblia chama a segunda morte. Olha os adjetivos utilizados por Deus para se referir ao inferno. O inferno é chamado a segunda morte, Apocalipse 20, verso 14. E foi exatamente para lá onde o rico foi lançado. Algumas lições importantes que a gente pode tirar desta parábola. Primeira lição: ninguém pode servir a 2 senhores. O rico se apegou tanto à riqueza que se esqueceu de Deus. A gente não pode amar o dinheiro e a Deus, o mundo e a Deus, o pecado e a Deus. Ninguém pode servir a 2 senhores. Segunda lição: as escolhas feitas aqui na terra determinarão a vida futura, no céu ou no inferno. Se você decidir aceitar Jesus, o seu destino será o céu. Se você recusar Jesus, o seu destino será o inferno. As escolhas feitas aqui na terra determinarão a nossa eternidade no céu ou no inferno. Terceira lição: céu e inferno são lugares reais. Muita gente não crê na Bíblia, não crê em Deus, acha que não existe céu, não existe inferno. Acredite, céu e inferno são lugares reais e literais. Quarta lição: a vida após a morte. Rico morreu, foi para o inferno. Lázaro morreu, foi para o paraíso. A morte não é o fim, a vida após a morte. Quinta lição: as riquezas deste mundo não podem comprar um lugar no céu. O rico foi rico enquanto era vivo. Quando morreu, ele ficou pior do que o mendigo. Você pode possuir muitos bens aqui na terra, mas esses bens aqui na terra não comprarão um lugar para você lá no céu. Outra lição:
O rico foi para o inferno não porque era rico. E Lázaro foi para o céu, para o paraíso, não porque era pobre. Há muitos ricos que temem a Deus, que servem ao Senhor. E há muitos pobres que não temem ao Senhor. Ser rico não é pecado. O problema desse homem não é que ele era rico. É porque o seu dinheiro tornou-se a sua riqueza. A outra lição: a morte é traiçoeira. Morreu Lázaro, ninguém se admirou. Ele já estava doente mesmo. Mas a Bíblia não diz que o rico era doente. E o rico morreu também. A morte é iminente. Está à espreita, constantemente pairando sobre as nossas cabeças. E a última lição: somente pela graça de Deus, pela graça de Jesus, o homem pode ser salvo. A única pessoa que pode salvar é Jesus Cristo. Não é o fato de você ser rico ou pobre que vai determinar o seu destino. O que vai determinar o seu destino é se você tem Cristo no seu coração. 1 João 5,12: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, quando você morrer, você entendeu que não será o fim. Vão sepultar o seu corpo, a sua alma vai para o céu, para o inferno. Pense por um momento, se você morresse agora, para onde iria sua alma? Se você morrer em seus pecados, se você não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, se você não se arrepender dos seus pecados, você irá para o inferno. Mas não precisa ser assim. Jesus Cristo disse, João 10:28, dou-lhe a vida eterna. De graça, pela graça de Deus, dou-lhe a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Toma essa decisão hoje, agora, antes que seja tarde demais. Aos irmãos que estão impacientes como eu com esta pandemia, com este vírus, descansemos na certeza que o sofrimento é passageiro. Como Paulo disse, mas a nossa cidade está no céu. Essa é a esperança e a certeza do crente. Pela nossa morte ou pelo arrebatamento da igreja, nós nos encontraremos com Lázaro lá no céu, não por mérito próprio, mas pela graça infinita de Jesus, pelo sangue de Jesus que purifica o pecado e que transforma o pecador. Pai de amor, eu te agradeço pela pregação da tua palavra. Que estas verdades, meu Pai, sirvam-nos de lições. Que nós nos apeguemos a ti, certos de que somente em Jesus há salvação. Aqueles, ó Pai, que estão vivendo indiferentes a ti, indiferentes à tua palavra, indiferentes ao teu Filho, que o Senhor leve esta palavra aos corações, transformando-os, perdoando-os e salvando-os. Aos que já são crentes, ó Pai, que nós sejamos consolados e que o nosso coração se encha de paz e de confiança, na certeza de que o sofrimento é passageiro, mas a glória do teu reino será eterna. Obrigado, ó Pai, por tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.